espionagem em larga escala e blindagem para Flávio Bolsonaro na gatonagem das rachadinhas. Tudo agora exposto pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes tornou públicos os áudios de mais uma investigação sobre crimes envolvendo Bolsonaro e os seus. Nos áudios, Bolsonaro, o general Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o delegado Ramagem, então diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e Luciana Pires, advogada de Flávio Bolsonaro. Ramagem, Bolsonaro tentou, mas não conseguiu tornar diretor da Polícia Federal. Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação em abril de 2020. Na ABIN, com a traquitana de espionagem chamada First Mile, comprada junto à empresa israelense Cognite e com a luxuosa participação de militares e familiares, foi criado um ninho de espiões e de espionagem ilegal. Chamam de ABIN paralela, o que na real era a ABIN militar. A ABIN estava então sob comando de um general, Augusto Heleno, que servia ao capitão Bolsonaro e a um governo entupido de militares. Outro militar do exército era uma espécie de operador do esquema dentro da ABIN, Jean Carlos Gomes Rodrigues, que fez parte da segurança de Bolsonaro antes de ser cedido à ABIN. Revela a Polícia Federal, além de fazer dossiês contra adversários, juízes do Supremo Tribunal, políticos, jornalistas, esta ABIN militar trabalhava e trabalhou para blindar Flávio Bolsonaro, o senador, filho do presidente da República. Blindar em relação àquele esquema dele e familiar de enriquecimento com as tais rachadinhas, crime de peculato, apropriação de bens ou dinheiro público. As conversas agora tornadas públicas pelo Supremo Tribunal têm 1 hora e 8 minutos. Uma conversa em agosto de 2020, no dia 25, o dia do soldado. Em dado momento, confabulam os oficiais soldados Bolsonaro, capitão, o general Heleno e o então diretor da ABIN, o delegado Ramagem. Bolsonaro, temendo vazamento, usa uma vacina. Ramagem, que não disse isso quando foi depor, diz agora: Bolsonaro tinha conhecimento da gravação. Diz então Bolsonaro naquele 25 de agosto de 2020. A gente nunca sabe se alguém está gravando alguma coisa. Não estamos procurando favorecimento de ninguém. Claro que não. Só do filho, Flávio Bolsonaro. O general Heleno, do GSI, então recomenda cautela em relação a este assunto. Diz: tentar alertar que tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar gente de confiança dele. Se vazar, vazou. O diálogo foi gravado no celular do próprio delegado Ramagem. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar gente de confiança dele. Se vazar. O Agente 86, paródia de filmes de espionagem criada por Mel Brooks e Buck Henry nos anos 60, com recriações até os anos 80, não faria algo mais ridículo do que Ramagem gravando a si mesmo, ao presidente da República e a Heleno, o general chefe da espionagem. Só faltou aquele célebre sapatofone de Maxwell Smart. Aquela conversa entre Bolsonaro, Heleno, o delegado Ramagem e a advogada de Flávio Bolsonaro se referia à derrubada de 3 auditores da Receita Federal, que haviam rastreado a capivara de Flávio Bolsonaro nas rachadinhas. Um deles, informa a Polícia Federal, Cristiano José Paes Leme Botelho, o autor do relatório que havia deixado nu o esquema das rachadinhas de Flávio Bolsonaro. Cristiano, exonerado da Corregedoria da Receita Federal. O esquema da ABIN, sob controle do general Heleno, do diretor da ABIN Ramagem e Bolsonaro, também alimentava as milícias digitais da organização criminosa. O Gabinete do Ódio atesta à Procuradoria-Geral da República, aquele com Carluxo e companhia. Pelo conjunto da obra criminal bolsonárica e pelo andar da carruagem, algo importante deve estar a caminho. Claro que a plateia não quer perder a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. O chefe de uma família que apontava para adversários, acusando-os de corrupção como se não estivessem construindo como construíram,
uma fortuna familiar, em boa parte tornada concreta numa espécie de imobiliária e com dinheiro vivo. Mas mesmo com o cipó de aroeira zunindo, com o apelo da audiência fácil produzida por tal escândalo, há muito mais a se tratar. O Jornal da Sociedade Internacional de Neuroquímica informa: distúrbio do neurodesenvolvimento, o autismo, aumentou dramaticamente nos Estados Unidos nas 2 últimas décadas. Pesquisas realizadas com ratos demonstraram relação entre a exposição ao veneno agrotóxico glifosato e a inibição da síntese de melatonina. A suspeição é que a resultante disso pode ser o aumento dramático dos casos de autismo nos Estados Unidos. A Sociedade Internacional de Neuroquímica diz ser imperativo a realização de mais e mais pesquisas. Nos Estados Unidos, em apenas 2 processos, a Bayer Monsanto, fabricante do glifosato, já propôs um acordo de 10,9 bilhões de dólares tentando se livrar de milhares de processos. E já foi condenado a pagar 2 bilhões 250 milhões de dólares a um cidadão chamado John McKivinson, que desenvolveu câncer por conta do uso de glifosato. No total, entre tentativa de acordo e condenação, o correspondente a, no dólar de hoje, 71 bilhões 273 milhões de reais. Nos Estados Unidos já foram feitas 165 mil queixas contra o glifosato. Em 16 processos, a Bayer Monsanto perdeu 6. O nome comercial deste agrotóxico glifosato é Roundup. Escancaração total. Roundup é também o nome das sementes transgênicas que recebem agrotóxico de mesmo nome. É disparado mais vendido no mundo e no Brasil. Brasil, onde se usa 5 mil partículas a mais na água do que mundo afora. Há anos, o glifosato já representava 62% dos venenos agrotóxicos usados no Brasil. Para se ter uma ideia, entre 2000 e 2010, o Brasil teve um salto na utilização de glifosato, de 39.500 toneladas para 127.600 toneladas. E isso muito antes do assalto da soja à Amazônia e ao Cerrado. Glifosato, o Roundup, usados nas lavouras de soja principalmente, mas também milho, café, açúcar, citros, algodão, arroz e para capinar, como mata-mato. Há 5 anos seguimos aqui com esse tema e suas más novidades. E seguiremos porque médicos, químicos, cientistas, pesquisadores em geral têm alertado. O Brasil vive uma epidemia de cânceres, inclusive infanto-juvenil, e de doenças hormonais, neurovegetativas, etc., associadas ao uso brutal e indiscriminado de venenos agrotóxicos, nos alimentos, nas águas e não apenas. O Malathion, por exemplo, segundo a Agência Internacional para Pesquisas em Câncer, é um provável provocador de câncer em seres humanos. E no Brasil, além de lavouras como a do feijão, o Malathion é usado também no fumacê da dengue, aquele carrinho que passa pulverizando na sua rua. A Sociedade Brasileira de Urologia informa: câncer de bexiga mata mais de 5 mil no Brasil a cada ano. Entre 2019 e 2022, 19.160 mortes. Além de 110.508 novos casos de tumores na bexiga. O tabagismo corresponde a 50% dos casos. Outros fatores é a exposição ou ingestão de substâncias químicas. E isso parece não ter nenhuma importância. Muita gente acha melhor não saber de nada. Lá nave vá. Sigamos. Seguimos atentos ao tiro na orelha de Donald Trump. Claro que é inescapável a atenção ao tiro. Um tiro que pode definir rumos no futuro do mundo. Como foi a facada em Bolsonaro, que sobreviveu, foi eleito e que presidente fez política com a pandemia, sendo responsável por centenas de milhares de mortes. Mas ainda que não leve a uma enxurrada de cliques, não atraia influencers e tiktokers, poderíamos dar mais atenção a vários temas por aqui no Brasil. Por exemplo, os já esquecidos, relegados a pé de página ou nem isso, ataques
a povos indígenas. Do início do final de semana até esta segunda-feira à noite, ao menos 6 ataques de fazendeiros contra povos indígenas, com homens armados em veículos e disparos de armas de fogo. Até o início da noite desta segunda-feira, algumas das comunidades estavam isoladas pelos agressores. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, só entre 2019 e 2022 foram assassinados quase 800 indígenas. Isso foi incentivado no governo de Bolsonaro e militares. Seguirá acontecendo e tolerado no governo Lula? E podem atacar porque esse tema indígenas já não dá audiência? Já não segura cliques nas manchetes? O que explica a continuidade dessa barbárie? E a covardia de não enterrarem de vez a excrescência chamada marco temporal. Marco temporal ressuscitado na gestão capacho de Sérgio Moro, quando tornado ministro da Justiça de Bolsonaro. Moro e Bolsonaro. O que mais poderia sair dessa aliança? Os 3 últimos ataques aconteceram desde domingo, contra a comunidade Guarani Mbia de Pecuriti, no Rio Grande do Sul, os Guarani Kaiowá do Cunumivera, terra indígena de Dourados, Amambá e Peguá 1, no Mato Grosso do Sul, e a comunidade Avá Guarani no território Taturi, no oeste do Paraná. No início do final de semana, os 3 primeiros dos 6 ataques de fazendeiros em 48 horas. Um contra o povo Caigangue, em Pontão, no Rio Grande do Sul. Outro ataque foi contra o povo Avá Guarani, da terra indígena Guazu-Guavira, em Terra Roxa, no Paraná. E o terceiro ataque foi no território Panambi, Lagoa Rica, em Douradina, Mato Grosso do Sul. Ataque contra os Guarani Kaiowá. Povo esse, os Guarani Kaiowá, com centenas de suicidas nas últimas 3 décadas. No mais das vezes, suicidas crianças, adolescentes, jovens. Quase sempre entre 9 e 24 anos de idade, de vida. No Brasil, a taxa de suicídios entre indígenas, de 17,6 para cada 100 mil habitantes, é quase 3 vezes a taxa de suicídios entre a população em geral. Na última vez que tratamos desse tema aqui, já eram mais de 1.000 suicidas indígenas em 3 décadas. Não há comoção midiática alguma com crianças e adolescentes indígenas se suicidando, com povos indígenas sendo sistematicamente atacados por ditos fazendeiros, que tantas vezes são grileiros, ladrões de terras. Não há comoção midiática com o suicídio de crianças e adolescentes indígenas, como não há diante das doenças e morticínio causados pelo uso absurdo e criminoso de venenos agrotóxicos. Não há, porque o que se tem é um muro de silêncio, arquitetado por uma imagem tornada poderosa, a do agronegócio intocável. À parte os óbvios benefícios do agro, silêncios sobre o demais. Silêncio imposto com esmero e muito dinheiro. Um poder com forças para arrancar benesses nos parlamentos e daí por diante, com suas bancadas do agro e das balas. Força também, estamos vendo mais uma vez, para cometer e ocultar violências, como os infindáveis, intermináveis ataques e tiros contra povos indígenas. Afinal, o agro é pop, o agro é tudo. Muito além dos sertões, o agro empurra goela abaixo o sertanegismo. Na música, nos agroboys dos BBBs e, não por acaso, nas 3 últimas novelas da Globo, no horário nobre. O agro e seus múltiplos braços bancam a publicidade. Não é obra do acaso a desatenção, o desinteresse, mas há quem esteja atento. A norte-americana Universidade de Harvard, por exemplo, que em conjunto com a brasileira Fiocruz fez um estudo sobre o suicídio entre indígenas no Brasil. Estudo esse publicado pela revista The Lancet Regional Health Americas e publicado com atualização em fevereiro último pelo site e revista Pesquisa FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Mas dito isso, e como ninguém é de ferro, vamos ao que traz muita audiência, muito clique. Graciane Barbosa, ex do cantor Belo, protesta. Querem militar, no caso militar de militância, com a minha perereca. Graciane também nos informa. Sou capaz de comer 1 quilo de arroz e 20 ovos por dia. Já Sônia Abrão caiu ao vivo na Rede TV e gritou. Que tombaço! E atenção, muita atenção, a influencer Diandra Cox, que representa o Tocantins no Miss Bumbum, promete trocar vídeos íntimos por votos.